Dr. Ricardo Galvão, delegado de polícia, falando em relação ao fato que aconteceu em outubro de 2015, onde morreu uma figura conhecida aqui da cidade e região, Leonídio, que veio a falecer. Informação do laudo pericial atestado em Cuiabá, que foi de traumatismo craniano. Mas de lá para cá a Polícia Civil veio trabalhando em cima disso e através do Ministério Público veio o pedido de mandado de prisão da esposa desse cidadão. Por que ela foi presa nesse momento? É isso mesmo. Nós, desde o início, já investigamos ela, a senhora Juscelia, por suspeita de envolvimento na morte do seu Leonídio, apesar de que a perícia, o exame cadavérico na cidade de Cuiabá, concluiu que a causa da morte dele foi traumatismo crânioencefálico. Só que as circunstâncias todas nos apontavam para que ela tivesse envolvimento. Acionamos a perícia da cidade de Iporá, onde foi feita uma reprodução simulada dos fatos aqui na cidade de Aragaças. Aí a perícia concluiu que não teve como concluir se a queda foi provocada ou se de fato foi espontânea. Mas o que nós temos de concreto é que houve, de certa forma, uma omissão de socorro para o senhor Leonídio. Ele é como se ele viesse morrendo aos poucos. E ele passando muito mal, e ela se recusava a deixar parentes visitá-los. Em certos momentos se recusava a prestar socorro a ele. Quando ele ia no hospital ser atendido, ela meio que criava uma confusão ali junto aos atendentes do seu Leonídio. Ela se dizia promotor de justiça, depois ela se dizia que era veterinária. Ela falava para algumas pessoas próximas a ela que desejaria que ele morresse, até mesmo por causa do patrimônio. Então foi um conjunto de situações que nos levou até ela como suspeita de ter matado o seu Leonídio. Doutor, veio a informação que durante a reconstituição ela teve algumas contradições. Isso realmente ocorreu? Sim, sem dúvida. Teve algumas contradições na situação em que ele foi vitimado. E após a conclusão das investigações, após a perícia chegar, nós encaminhamos ao Ministério Público. O Ministério Público continua aí ouvindo algumas testemunhas-chave a respeito dos fatos e que o próprio Ministério Público representou pela prisão preventiva da senhora Juscelia, e a Polícia Civil cumpriu esta prisão na tarde de ontem, e atualmente ela encontra-se presa e possivelmente vai continuar aí boa parte das investigações, até mesmo para reduzir o depoimento de algumas testemunhas a termo. No momento da prisão ela alegou, confirmou alguma coisa em relação a tudo que aconteceu para a polícia? Não, ela a todo momento se mostrou meio que vítima, como se fosse inocente de tudo que está acontecendo. Ela já veio aqui na delegacia algumas vezes falar que estava sendo perseguida nas ruas. Enfim, a gente suspeita de que, de certa forma, até mesmo no casamento do seu Leonídio, ele estava visivelmente como se estivesse através de efeitos de medicamentos. Então possivelmente ela ministrava medicamentos para ele que não eram receitados por médico, até mesmo para deixar ele assim sob os efeitos do medicamento. Então a gente acredita que, de certa forma, ela o intoxicou e também demorou para prestar socorro para ele no momento em que ele precisava. Doutor, vai ser necessário fazer exumação do corpo? Olha, é uma hipótese a ser estudada, né? Agora, como o inquérito já está com o Ministério Público, o Ministério Público pode pensar nessa hipótese, mas neste primeiro momento o Ministério Público vai lidar mais com testemunhas a princípio.